Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPé. A aula de hoje é a de número 9. Bora estudar um pouco mais sobre a nossa atmosfera e a sua composição. A atmosfera terrestre. Na verdade, ela foi ali da junção de duas palavras gregas, átomos, vapor, e psaira, esfera, que surgiu o nome dado à estrutura de gás, que envolve ali um satélite ou o planeta, a nossa atmosfera. Em tempos de aquecimento global, ela passou a ser mais estudada, mais valorizada no meio acadêmico, pois é nela que diversos fenômenos relacionados aos distúrbios climáticos atuais irão ocorrer. No nosso planeta, a atmosfera ela vai ser formada por diversas camadas e em sua porção mais densa, ela chega até 800 quilômetros de altitude a partir do nível do mar. É tida como irrisória se considerarmos ali o tamanho do globo terrestre, que mede aproximadamente 12,8 mil quilômetros de diâmetro. A atmosfera terrestre ela vai ser composta pelos gases nitrogênio e oxigênio, e somos cerca de 99%. E por gases traço, entre eles a gente vai ter o gás carbônico, o vapor de água, o metano, o ozônio e o óxido nitroso, que compõem ali o restante 1% do ar que respiramos. Os gases traços, por serem constituídos por pelo menos 3 átomos, eles conseguem absorver o calor irradiado pela Terra, aquecendo assim o nosso planeta. Esse fenômeno aí que acontece há bilhões de anos, ele é chamado de efeito estufa. E a partir da Revolução Industrial, ali no século XIX, a concentração desses gases traços na nossa atmosfera, em particular o gás carbono, ele tem aumentado significativamente, o que resultou no aumento da nossa temperatura, no aumento da escala global. E mais recentemente, outro fator, ele tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração do gás carbono, ou seja, na nossa atmosfera, o desmatamento. Olha só essa imagem que eu gostaria que vocês observassem na telinha de vocês. Quando vocês olham aí na telinha, observe que existe essa floresta, esse bioma, um ecossistema que está sendo devastado pelo desmatamento. E o que é que vocês acham que pode acontecer? A planta ou esse ser vivo vegetal, quando ela está realizando ali a fotossíntese, ela está justamente pegando o gás carbono, e esse gás carbono ela junta com minerais, com a água, e com a ajuda da luz do sol, ela vai produzir não só o seu alimento, como oxigênio e vapor de água. O vapor de água ele vai servir para diminuir a temperatura. Em locais que existiam árvores e você retirou todas essas árvores, o que é que vai acontecer com o clima, com a temperatura? A temperatura ela irá aumentar e é lógico que com isso irá trazer ali várias consequências para o ambiente. Então, para combater essa questão aí do aumento da temperatura, que é provocado justamente pelo efeito estufa, observe bem, não o efeito estufa que ele é natural, mas o efeito estufa que começou a ser produzido justamente com a questão da Revolução Industrial, onde eletrodomésticos, automóveis, indústrias, elas começaram a produzir muito gás carbono, e esse gás carbono ele, de certa forma, aqueceu o nosso planeta, e não só aqueceu o nosso planeta, como também a questão do desmatamento. Então, uma das medidas que você pode ter para evitar essa questão
do aumento da nossa temperatura global é combater o desmatamento. Se você combate o desmatamento, você vai evitar com que tenha ali uma maior concentração desses gases estufa. Ou seja, quer retirar a cobertura vegetal para viabilizar ali atividades agropecuárias, que é justamente o que acontece quando está ocorrendo o desmatamento, ou seja, os grandes empresários eles irão fazer o desmatamento, que é para poder, naquele local, ter as atividades agropecuárias. O que é que a gente tem que fazer? É reduzir o desmatamento, porque vai significar manter o potencial de vegetação que vai, na realidade, absorver o gás carbono da atmosfera. Agora eu vou falar um pouco das características da nossa atmosfera. Alguns estudiosos, eles limitam a atmosfera até 100 km, não havendo ali um limite superior. Contudo, em razão da atuação da gravidade sobre esses gases que compõem a nossa atmosfera, ela pode alcançar até 10.000 quilômetros até o espaço. Na atmosfera primitiva não havia a presença ali do gás oxigênio. E quando se fala da atmosfera terrestre, ela vai se dividir em camadas. Quais são as camadas? A troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e a ionosfera. A nossa atmosfera terrestre, ela tem como função atuar como uma espécie de filtro, impedindo que os raios nocivos, eles provenientes do Sol, eles cheguem até a nossa superfície. E aí, a atmosfera terrestre, ela também pode impedir com que fragmentos rochosos que estão ali, orbitando o espaço, eles cheguem até a Terra atuando na sua fragmentação, ou seja, aquela rocha, aquele meteoro que está querendo chegar no nosso planeta, quando ele passa na atmosfera, a atmosfera ele vai fragmentar essas rochas por meio de um processo que é chamado de combustão. A troposfera, na realidade, ela vai ser a camada mais baixa da nossa atmosfera, que é onde ocorrem os principais fenômenos meteorológicos, tais como tempestades, chuvas, precipitações de neve ou granizo e também as formações de geadas. Já a mesosfera, ela estende-se da estratosfera até aproximadamente 80 quilômetros acima do nível do mar. E a faixa mais fria, porque nela não há nuvens nem gases que são capazes de absorver a energia do Sol. A temperatura ali ela vai variar de 5 graus Celsius a menos 95 graus Celsius. Já o efeito estufa, que é um fenômeno natural que vai manter o nosso planeta aquecidos nos limites de temperaturas necessários para que haja a vida, ou seja, manutenção da vida, é essa a função do efeito estufa. Nos últimos 2 séculos, eles vêm aumentando ali na camada da atmosfera, porque recobre a Terra a concentração de dióxido de carbono, do metano, dióxido nitroso e também de outros gases. Esse aumento aí ele é anormal e vai provocar a aceleração do aquecimento global. Eu agora falei para vocês sobre a nossa atmosfera, sobre a composição e algumas informações para fixar melhor esse assunto. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula do EducaPE.